isso eu quero compartilhar com os irmãos, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 21, até o versículo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. E partindo Jesus dali, foi para outra parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Pois bem, nesta manhã o Senhor me levou até esse capítulo de número 15, mais certo, a partir do versículo 21 até o 28, contando essa história magnífica, uma das passagens mais ministradas e pregadas, que é a história desta mulher, história de superação, de fé, de força, de vontade. E o Senhor falou grandiosamente comigo através deste texto. Aqui nós vemos que Jesus, depois de pregar em vários lugares, sendo esses mais específico na região de Israel, para o seu povo ali, nós vemos aqui que Jesus agora vai se retirar do meio do seu povo, do meio do povo de Israel. E agora Jesus, ele vai para um lugar fora do seu povo, em uma cidade diferente da cidade que ele estava acostumada a pregar, aonde o seu ministério era mais amplo, aonde o seu ministério era mais específico. Agora, Jesus está indo para Tiro, lá para Sidom, um lugar diferente. E aqui no texto a gente vemos até melhor alguns detalhes diferentes em Marcos, a partir do capítulo 7, mas Mateus detalha melhor a história. Marcos também deixa algumas coisas que nós podemos ali estar analisando, que Jesus afasta do meio daquele povo, talvez porque ele já estava cansado, talvez por causa daqueles que ficavam sempre em cima, procurando achar alguma coisa de Jesus, fazendo especulações, fazendo perguntas, para tentar colocar Jesus em uma situação difícil. Então Jesus sai do meio do seu povo, sai ali do meio de Israel, e Jesus agora, ele vai se afastar para talvez descansar um pouco. Marcos vai dizer que ele vai para uma casa, e ali ele entra e não quer ser incomodado. Então Jesus está fugindo, Jesus está afastando por um período, porque ele sabia o que na frente o esperava. Então, como todos nós,
principalmente aqueles que fazem a obra do Senhor, dia após dia, como Jesus fazia, porque Jesus não era igual nós que congrega apenas no domingo. Jesus operava no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até no dia do sábado que não podia, Jesus estava operando, Jesus estava curando. Então Jesus, ele não descansava, ele estava sempre em ação. E agora ele se retira e ele vai até esta cidade, ele vai até esse povo. E quando Jesus estava ali para o seu descanso, de repente aparece ali uma mulher, porque esta mulher ouviu falar de Jesus. Porque por mais que Jesus quisesse descansar e não queria que ninguém soubesse que ela estava ali, a notícia já tinha se espalhado. Porque dificilmente nós podemos esconder em meio à escuridão algo que brilha. Porque quando a luz chega, ela resplandece o ambiente. E quem estava entrando naquela região, especificamente uma região que não era cristã, uma região que não tinha nada a ver com o cristianismo, não tinha nada a ver com o judaísmo, uma região de pessoas completamente afastadas do conhecimento de Deus, era uma região obscura. E quando Jesus vai ali, por mais que ele não dê notícia, a luz chega. E quando a luz chega, não tem como esconder ela. Por isso, muitas das vezes, nós desejamos nos afastar pelo cansaço da vida. Muitas das vezes tentamos parar um pouco porque nos sentimos cansados e até tiramos algumas férias, mas quando isso acontece, quando nós pensamos que estamos num descanso, parece que algo naquele lugar começa a acontecer e de repente aquele momento de descanso que está ali se torna um momento de adoração, se torna um momento onde as pessoas venham atrás de nós, se torna um momento que nós precisamos expressar aquilo que verdadeiramente está dentro de nós, que é a verdade de Deus. Eu me lembro uma vez que eu fui convidado para ir até um lugar no Espírito Santo, uma cidade do litoral do Espírito Santo chamado Guriri. Era uma época fora de festas, porque ali era uma bagunça, uma desordem, na época de carnaval, na época de festa, na época do verão. Mas era uma época assim que não tinha nada, era uma época que a cidade é vazia, por ser uma cidade litorânea, uma cidade onde as pessoas compram casas, mas deixam fechada apenas para a temporada. Então estava vazio, praia vazia, lugar deserto. E naquela época eu me atuava como missionário, então eu pregava dia após dia, de cidade em cidade. E de repente eu fui convidado ali para descansar. Eu fui convidado ali para fazer um lazer, para estar ali esparecendo, para ir ver a praia, o mar, sem ninguém deserto. E de repente, quando eu estava saindo da casa da pessoa que me convidou, indo para o mar, para ir ver a praia, essa pessoa que me convidou disse para mim: vamos dar uma parada aqui nessa casa, que eu quero te apresentar a uma família que eu queria que te conhecesse. Então entramos dentro daquela casa, e quando entramos ali, cumprimentamos as pessoas, fui apresentado, que é o missionário Maico, entramos, nos conhecemos ali, nos alegramos. E quando eu estava para sair, uma senhora mais de idade, olhou para mim e disse assim: você poderia fazer uma oração por mim? Eu disse: claro que nós podemos fazer, jamais podemos rejeitar. E ali oramos por aquela senhora. Ela disse: olha, eu tenho um problema nessa perna minha, que essa perna minha ela não mexe, essa perna minha ela é atrofiada. Será que você poderia orar especificamente para a minha perna? Eu falei: não, nós oramos. E ali colocamos as mãos, intercedemos por aquela mulher e decretamos ali que em nome de Jesus, que aquela enfermidade fosse embora e que aquela mulher voltasse a andar normalmente. E ali ministramos. E de repente fomos embora. E ali passamos a tarde, tranquilo, naquela beira do mar, sentei na areia, olhei aquele mar lindo. E à tarde retornamos para a casa onde estávamos hospedados. E de repente, quando foi
Chegando para a noite, bate palma lá no portão. Diferente de campainha, no Brasil tem aquela mania de bater palma. E eles começam, pá, pá, bate palma. Aí, quando vai atender, falou: o missionário está hospedado nessa casa? Aí a pessoa falou: não, ele está aqui. Será que ele pode fazer uma oração por mim? Aí a mulher falou assim: pera, eu vou falar com ele. Falou: ó, missionário Marcos, tem uma pessoa lá fora pedindo oração. Você pode fazer uma oração para essa pessoa? Eu falei: posso, pode entrar. Aí quando ela entra, daqui a pouco, outro bate palma. Aí daqui a pouco, mais outro, mais outro, mais outro. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? E as férias, como é que fica? Daqui a pouco, irmão, sim, diante de Deus, estou no altar do Senhor. A casa da mulher encheu. A varanda da mulher estava cheia de gente. Não dava nem para orar aquilo tudo. Naquela ocasião, eu determinei e pensei comigo mesmo: por que não? Vamos fazer logo um culto? Aí a mulher da casa falou: vamos fazer um culto. E ali, irmãos, começamos a fazer um culto. Foi a primeira vez que eu me lembro que eu peguei um violão, sem nunca ter colocado o meu dedo na corda de um violão, porque não tinha ninguém para pregar, não tinha ninguém para cantar, não tinha ninguém para dirigir o culto, só tinha eu como missionário, e tinha minha irmã que cantava também. Eu peguei aquele violão naquela ocasião, não sei, foi dominado mesmo pelo Espírito Santo, e comecei a dedilhar, que até hoje eu não sei que nota foi que saiu daquele violão, mas eu começava a tocar o violão, e começava a cantar, e Deus começava a operar. Depois fomos dando a palavra, ministrando, pregando, pessoas foram curadas, e de repente a mulher da casa me chama e fala assim: missionário, vem aqui até o quarto que eu quero te mostrar uma coisa. Quando cheguei ao quarto, no quarto do casal, uma cama de casal enorme, e um monte de criancinhas ajoelhadas em volta daquela cama, orando ao Senhor, e para a glória do Senhor, e para minha surpresa, algumas sendo batizadas com o Espírito Santo ali naquela ocasião, vidas lá fora sendo curadas, e sabe o que? O nome do Senhor sendo glorificado naquele lugar. Glória a Deus. Isso marcou a minha vida e mostrou para mim que quem é cheio do Espírito Santo de Deus não tem nem como tirar férias. Você pode até tirar férias, mas lá onde você estiver, a tua luz vai brilhar. Aleluia. Vidas serão curadas, vidas serão libertas, vidas serão transformadas pelo poder de Deus. Aleluia. Que está na tua vida. E com Jesus não foi diferente. Descobriram que Ele estava ali. E a Bíblia vai nos dizer que de repente uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, uma mulher daquela região, porque quando se diz cananeia, se diz dos cananeus, se diz de uma metrópole, se diz como se fosse, lembra dos Estados Unidos, que ali naquele país são divididos por estados, são vários estados, e cada estado tem a sua lei, tem a sua ordem. Diferente do Brasil, diferente do Japão, que aqui é um governo só para todos os estados. Aquela região ali era uma região de várias cidades, de vários estados. E juntando todos esses estados, ali vai nascer os felícios, que significa várias pessoas, várias cidades, vários estados juntos se tornam os felícios. E aquela mulher, que era uma mulher cananeia, que saía daquela cercania, que era circunfilícia, clamou ao Senhor. E o clamor daquela mulher desesperada era porque a sua filha estava endemoniada. Então ela vai até o encontro de Jesus, não sendo convidada, não sendo judia, não sendo israelita, não sendo do povo de Deus, mas uma mulher ímpia, uma mulher que não era do povo do Senhor, uma mulher estrangeira. E essa mulher chega diante de Deus e olha o que ela vai dizer diante de Jesus. Olha o que ela vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E uma coisa que me chama a atenção, que como aquela mulher não pertencia ao povo de Deus,
uma religião diferente, adorava outros deuses, tinha outras culturas. Agora ela chega diante de Jesus, chamando a atenção de Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então ela chega reconhecendo quem Jesus era. Ela chega falando com Jesus em um tom de alguém que o conhecia, de alguém que o servia, de alguém que era da sua religião, de alguém que era do seu povo, de alguém que era do seu país. Só que na verdade ela era totalmente estrangeira. Ela era circunferícia, ela era cananeia, ela era de uma cultura diferente do que a cultura do povo de Deus. Mas ela chega com um tom de infiltrando. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, então eu vou falar como se eu fosse um deles, para chamar a atenção deles. Então ela chega e ela vai dizer em primeiro lugar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela vai se apresentar com aquilo que ela não é. Ela vai se apresentar com aquilo que Jesus estava acostumado a ouvir do seu povo. E aqui ela vai chegar diante do Senhor com essa atitude e vai falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Outro ponto que me chama a atenção, que além dela chamar a atenção de Jesus em uma fala que não a pertencia, demonstrando que ela estava à procura de um milagre, mas usando daquilo que não a pertencia para obtê-lo, ela também vai fazer algo que muitas das vezes nós perdemos de receber porque temos vergonha de fazer. Ela vai se expor, expondo, dizendo que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Naquele momento, ela está expondo a casa dela, ela está expondo a vergonha da família dela, ela estava expondo a sua própria vergonha, para que todos que estavam ali pudessem saber que a filha dela estava extremamente endemoniada. E é vergonhoso, porque naquela época era algo que, à vista de todos, era algo feio, era algo abominável, era como se fosse uma maldição dentro da própria casa, uma maldição dentro da família, ter uma filha amaldiçoada. Quero abrir um parênteses aqui, para dizer que o que me despertou a atenção também, é pelo fato de quem está endemoniado aqui nessa história, era uma criança. E isso me chama a atenção, porque lá, naquele povo, já era de costume, na sua adoração, na sua devoção aos seus outros deuses, seja eles qual eram os seus deuses, mas o seu costume era rituais satânicos, rituais de adoração aos seus deuses, mas referindo, na verdade, a Satanás. Eles faziam ali as suas oferendas de animais, mas também faziam as suas oferendas de pessoas e de crianças. Então, aquelas pessoas ali, elas tinham mais sujeição, ou eram mais sujeitas de ser possessas ali por demônios. E o que me chama a atenção, que não é só os adultos que Satanás estava aprisionando, mas também eram crianças que estavam sendo aprisionadas. Abrindo aqui para mim um parênteses, para eu entender, e você, e nós que somos pais, que temos filhos, de saber que os nossos filhos também estão sujeitos a serem alvo e presas de Satanás. Por isso temos que tomar cuidado, porque as nossas crianças também são alvos de Satanás. Por isso, nós que somos os pais, os responsáveis, nós temos que tomar cuidado. Por isso, há a importância de estarmos trazendo os nossos filhos para a casa do Senhor, orarmos sobre ele, levar eles ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Deus, para que o inimigo não venha ter poder sobre a vida deles. Porque hoje em dia nós vivemos em um tempo onde as pessoas esqueceram que Satanás continua o mesmo do passado. Ele opera, ele
posse das pessoas, ele mata, ele rouba e ele destrói. Ele não mudou. Quem mudou nos últimos tempos foram nós. Eu me lembro que no ano que eu me converti, em 1980, eu vivia em uma época que realmente as pessoas demonizavam tudo. Demonizava carro, demonizava árvore, demonizava porte, demonizava pessoas, demonizava animais. Eu sei que qualquer coisa que as pessoas que era fora da normaria ou acontecimento ruim, as pessoas diziam: isso é demônio, isso é demônio, isso é demônio. Então tudo era demônio. Expulsava demônio de carro, expulsava demônio de animal, expulsava demônio de bicicleta. Aonde acontecia uma coisa ruim, vai ser demônio, sai, Satanás, em nome de Jesus. Só que com isso, o tempo foi passando. E aquele momento que as pessoas demonizavam tudo, elas esqueciam que realmente algumas coisas na vida das pessoas não eram demônios. Algumas coisas que aconteciam na vida das pessoas, algumas eram porque eram doentes. Umas doentes mentais, outras tinham problemas psicológicos, outras tinham problemas de depressão, de ansiedade. E isso, ao decorrer do tempo, foi sendo tratado e foi sendo mostrado que nem tudo era demônio. Só que o que foi acontecendo? Conforme isso foi tomando força e as coisas foram acontecendo, chegamos a 2024. E no ano de 2024, agora tudo é doença e nada é demônio. Então agora qualquer coisa que a pessoa acontece na vida da pessoa, a pessoa está em depressão, a pessoa está com ansiedade, a pessoa ela está com problema psiquiatra, está com problema de cabeça, tem que levar essa pessoa ao médico, e vai no médico e toma remédio, e a pessoa não muda, nada muda. Por quê? Porque nós temos que entender aquilo que é psiquiátrico, aquilo que é enfermidade, e não esquecer que os demônios ainda existem. E eles entram nas pessoas. Ele toma conta das pessoas. Porque hoje, se você puder levar a tua mente juntamente comigo e entender, você vai ver esta verdade. Que a nossa mente hoje, ela está muito mais carregada de informação do que no passado. Antigamente, era muito mais difícil que o diabo influenciasse você, entrasse na sua mente, na sua vida e te possuísse, do que nos dias de hoje. Nos dias de hoje está muito fácil, porque quantas portas as pessoas têm abrido para que o inimigo possa tomar conta e possuí-la, naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você faz. Porque aquilo que os teus olhos vê, que chega na sua mente, vai para o teu coração, a porta se abre. Se não for Deus, será o diabo. Se não for o Espírito Santo que morar dentro de você, pelas suas atitudes, comportamento e a sua vida, e aquilo que você vê, aquilo que você enxerga, aquilo que você faz, aquilo que você deseja, aquilo que você alimenta, se não for Deus em você, então vai ser o diabo. E essas pessoas que abrem as portas e deixam que todo o lixo satânico, diabólico, e toda informação entre, o diabo acaba tomando conta dessas pessoas. Então, não tampe os teus olhos e pensam que hoje o diabo já não está tomando conta das pessoas, que hoje as pessoas que andam por aí não estão possessas de demônio. Desculpe eu abrir os teus olhos e falar essa verdade nesta manhã, mas tem muitas pessoas endemoniadas, escravas de Satanás, presas e algemadas, precisando de libertação. E os nossos filhos não estão fora disso. Então temos que tomar cuidado. O que eles veem, o que eles ouvem, porque lá na televisão, lá na internet, o desenho talvez que eles estão assistindo, o programa talvez que eles estão assistindo, por trás dele tem uma invocação demoníaca sobre a vida da criança, e você não percebe. E os demônios estão ali, invocando, e os demônios estão fazendo o seu culto ali. Só que como nós não nos polimos, que nós não peneiramos aquilo que os nossos filhos veem e ouvem, o diabo está fazendo a festa, e ele está fazendo os seus cultos ali, e no ritual dos seus cultos, o sacrifício está sendo os seus filhos. Por isso
eu abri esse parênteses, e eu vou retornar a mensagem, para nós que somos pais, eu tenho filhas novas, vocês também têm, nós somos avós também, tomar muito cuidado, porque o diabo, ele possui crianças, elas não estão livres. Vejo aqui, aquela mulher estava com esse problema, a filha dela estava miseravelmente endemoniada, e ela estava desesperada. Então ela não quer nem saber, ela vai arrumar das suas artimanhas, do seu jeito, para chamar a atenção de Jesus. Então vai lá, ela vai se dar como que se ela fosse uma israelita, se ela fosse uma judia, e ela vai chegar diante de Jesus, vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ela não quer saber se as pessoas vão saber o problema da sua casa, a vergonha da sua família. Ela vai se expor e ela vai dizer: a minha filha está miseravelmente endemoniada, eu preciso da tua ajuda, Jesus, me ajuda. E de repente, aqui em Mateus, diferente de Marcos, vai dizer que Jesus, ele não a responde nada. Versículo 23, mas ele não lhe responde palavras. Ela grita, ela disfarça do seu povo, disfarça de judia, expõe a sua vergonha. E naquela ocasião, diferentemente das outras ocasiões, Jesus não lhe responde nada. Era um momento ao qual aquela mulher poderia ficar constrangida diante daquela situação, diante do silêncio, e começar a questionar: será que realmente ele tem poder? Será que ele realmente pode me ajudar? Será que realmente ele se compadece de mim? Será que realmente ele sente a minha dor? Será que realmente ele enxerga a minha situação? Será que realmente ele está vendo o que eu estou passando? Será que realmente aquilo que me contaram dele é verdade? Será que ele realmente tem esse poder que eles falam? Será que realmente os fatos aconteceram? Os testemunhos são verdadeiros? Quantas vezes isso já não aconteceu conosco? Quantas pessoas nesse momento não estão com esse questionamento? Porque é muito fácil nós falarmos que Deus nos ouve quando nós não precisamos dele. É muito fácil falar que Deus nos ouve quando tudo está indo bem, tudo está sob o nosso controle, e quando as coisas fogem do controle, e quando a enfermidade não é curada, e quando estamos passando por problemas financeiros, e quando estamos passando por problemas de enfermidade, e quando estamos passando com problemas com os nossos filhos dentro de casa, quando nós estamos passando por um beco sem saída, quando nós estamos passando por um momento difícil, no vale da sombra da morte, e nós clamamos e não temos resposta. Quando Deus está em silêncio no nosso modo de ver, será que dentro do nosso coração há fé suficiente para suportar o momento do silêncio? Será que há fé suficiente dentro de nós para permanecermos o mesmo na adoração, no clamor, na busca ao Senhor? Será que nós continuaremos sendo os mesmos crentes quando há silêncio? Ou se nós vamos transformar o nosso momento, que era de busca, de petição, em um momento de murmuração, de questionamento? Será que Deus me vê? Será que Deus existe? Será que Deus opera mesmo? Será que eu estou no caminho certo mesmo? Ou vamos permanecer em silêncio esperando o momento que Deus vai agir? Porque a Bíblia vai dizer aqui que Jesus não disse nenhuma palavra, mas também não disse que não ia fazer um milagre. Porque o texto está nos mostrando apenas o fato que nós podemos observar, mas nós
já poderia significar muita coisa. Porque nem todas as vezes nós falamos. Há momentos que só o olhar, só o modo de olhar para nós já entendemos o recado. Eu estava até dizendo para minha esposa aqui, que quando eu olho para ela, ela olha para mim, muitas das vezes, nós já conversamos só de olhar, não precisa nem falar. Eu já sei o que ela quer, ela já sabe o que eu estou falando. Jesus não deu nenhuma palavra. Mas aquela mulher, em vez dela murmurar, questionar, ou ir embora, a Bíblia me fala, me mostra, que ela permaneceu. Que ela teve fé suficiente, diante do silêncio de Jesus, ela permaneceu no mesmo lugar. Ah, meu querido, essa mulher nos traz uma lição muito grande, nós precisamos aprender. Ela não era crente, ela era de outra etnia, de outros povos, ela era gentia, não tinha nada a ver com o povo de Deus. Mas uma lição de vida para mim e para você, que na hora do silêncio de Deus, quando você estiver passando por qualquer situação da tua vida, que você busque, que você ore, e que de repente você não vê solução, não vê resposta, não é para você parar, para você desistir, para você olhar e dizer assim, será que Deus esqueceu? Não é momento de murmurar, é momento de nós permanecermos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Então a palavra de Deus na tua vida não pare. Não pare diante de situação nenhuma. Ah, pastor, mas eu tenho orado, e não tenho obtido resposta. Continue orando. Ah, eu tenho buscado e nada acontece. Continue buscando. Ah, pastor, já faz tempo e a resposta não vem. Permaneça. Sabe por quê? Porque Deus tem te dado fé suficiente para que no silêncio dele você permaneça o mesmo e no mesmo lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aquela mulher não sai, ela permanece. Ele não disse uma palavra, mas ela permaneceu no mesmo lugar. E os seus discípulos, ainda chegando ao pé de Jesus, rogou-lhe dizendo, despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. Além de Jesus não expressar uma palavra, os discípulos ainda vão dizer para Jesus, despede-a, manda embora, porque ela vem gritando atrás de nós, atrapalhando. É o seu lazer, o seu descanso, é as suas férias. Saímos de lá para ter paz, e olha o que nós encontramos aqui, uma mulher atribulada, gritando, desesperada. Despede ela. 2 pontos eu vejo aqui. Há um ponto aonde que quando nós estamos desesperados atrás de um milagre, de uma resposta de Deus, haverá muitas vezes pessoas que em vez de chegar para somar, vai chegar para atrapalhar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes vai chegar pessoas até você falando assim, deixa isso para lá, minha filha. Quanto tempo você já tem orado? Quanto tempo você tem buscado? Olha aí, a sua vida continua a mesma, são tantos anos, você não cansa? Toma cuidado com aqueles que você faz aliança. Toma cuidado com aqueles que você tem ouvido. Tome cuidado com aquilo que você ouve lá na internet, lá no Facebook. Tome cuidado com aqueles que te procuram a tua amizade. Tome cuidado, porque nem todos que chegam até você são seus amigos de verdade. Eles podem tentar atrapalhar o milagre que está para acontecer na sua vida. Então tome cuidado com quem tu anda, com quem tu ouve e com quem está à tua volta, porque um deles pode querer atrapalhar o teu caminho. Outro ponto que eu vejo aqui é que os discípulos poderiam muito bem dizer para ele, mestre, resolve logo a situação dessa mulher e a despede para que ela vá embora logo e nos deixe em paz. Talvez, por isso eu disse, a palavra está escrita, mas nós não estávamos lá para ver as reações. Quem sabe a reação desses discípulos era, Senhor, cura logo essa mulher, nós já estamos acostumados, para o Senhor é fichinha.
Dá logo o que essa mulher está pedindo, Senhor. Aí nós continuamos o nosso descanso. Só que Deus, ou melhor, Jesus, sabe perfeitamente o que está fazendo. É verdade, Jesus. Porque se aquela mulher chega e de repente, antes de nada daquilo, Jesus chega e resolve a situação, o que tinha que acontecer, que daqui a pouco você vai ver, não aconteceria. Porque dentro de tudo que Jesus, dentro de tudo que aquilo que nós passamos, dentro daquilo tudo que Deus permite que passamos, sabe de uma coisa, tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Essa luta que você tem passado tem propósito. Esse momento aonde parece que Deus se cala, mas entre aspas, porque Ele nunca, a Bíblia diz que Ele nunca descansa. Esse momento que nós achamos que Deus não está vendo o nosso sofrimento, isso tudo é propósito. Deus não faz nada sem propósito, tudo é o seu propósito. Lá na frente vamos entender. Então, o seu discípulo diz para ele: despede, Senhor, que vem atrás de nós, gritando, que vem atrás de nós, nos incomodando. E ele vai abrir a sua boca e vai responder a essa mulher, vai quebrar o silêncio. E o silêncio é quebrado, e a resposta de Jesus é: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Era a resposta que aquela mulher não queria ouvir. Em outras palavras, eu vim para o meu povo, eu vim para anunciar ao meu povo, saciar a fome do meu povo. Eu não vim para os gentios, eu não vim para o povo desta cidade, eu não vim para o povo desse país, eu vim para os meus, eu não vim para os teus. Então, Jesus estava dizendo para aquela mulher, em outras palavras: eu não vim para você, eu não vim resolver o teu problema, eu não vim saciar a sua sede, eu vim para os meus. Quando Jesus resolve quebrar o silêncio, Jesus vai desprezá-la, no nosso ponto de vista. Então, dois pontos interessantes. Aquela mulher primeiro passa por um silêncio, e dentro do silêncio que ela passa, irmã Marilda, ela não recua nem um passo. A fé dela demonstra que, dependentemente do silêncio de Jesus naquele momento, ela continuava crendo. Conforme ela chegou, ela continuava crendo, mesmo que ele não abrisse a boca para falar uma palavra. Depois, segundo ponto, ela recebe a rejeição, o desprezo. E ela poderia falar assim: sabe uma coisa, eu não pertenço a esse povo, eu vou embora mesmo, pode resolver o meu problema. Eu vejo o irmão do lado recebendo, eu vejo outro irmão da direita recebendo, eu vejo o outro da frente recebendo, todo mundo recebe, só eu que não. Sou desprezado nessa igreja, sou desprezado no meio da minha família, sou desprezado no meio dos amigos, sou desprezado no meio dos irmãos. Eu não faço parte desse povo, eu vou embora. Não tem nada para mim aqui. A fé dela era suficiente, mesmo desprezada, ela permaneceu no mesmo lugar. No mesmo lugar. Não importasse o que dissesse ela não saía dali sem o milagre dela. Às vezes, podemos nos sentir desencaixados. Às vezes, podemos nos sentir, em momentos da nossa vida, desanimados ao ponto de querermos parar. Porque as lutas batem tão forte, tão forte, tão forte, que nos desanima, que nos faz nos sentir fora do propósito, como se eu não pertencesse o mesmo povo, a mesma unção, o mesmo foco, o caminho. Mas o Senhor está dizendo: não importa o que aconteça, permaneça no mesmo lugar, não arrede o pé. Aquela mulher
recebeu o silêncio de Deus, de Jesus, recebeu o silêncio de Jesus, recebeu aqui agora a rejeição. Depois que o silêncio é quebrado, a resposta que ela esperava não era a resposta que Jesus a deu, porque nem todas as vezes a resposta de Jesus para mim e para você é aquilo que nós queremos. E é nesse momento que a tristeza bate forte no nosso coração. Não foi isso que eu pedi? Não foi isso que eu queria? Eu queria estar lá e agora eu estou aqui. Eu queria que fosse assim e agora a minha situação ela está ao contrário do que eu queria. Eu queria de um jeito, mas parece que o negócio está indo para o outro jeito. Escute isso. Nem tudo é do jeito que nós queremos. A vontade de Deus, Ele é soberano sobre minha vida e tua vida. No momento que nós aceitamos Jesus como um Salvador, nós demos a Ele a direção dos nossos caminhos. E nós dizemos: Senhor, a partir de hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Direcione a minha vida e os meus passos. O volante está nas suas mãos. Não adianta nada nós queremos retornar ao volante e ir para os nossos caminhos, porque não é o caminho que nós queremos, mas é o caminho que Deus quer para a nossa vida. Aquela mulher recebe a resposta que não queria. Então ela poderia muito bem desistir e ir embora, mas ela não foi, ela permaneceu, porque a vontade de Jesus era soberana. Então, depois dele quebrar o silêncio, aquela mulher vai fazer o que nós devemos fazer. Porque em outra ocasião ela poderia muito bem levantar dali, ir embora e falar: eu não quero saber de mais nada. Ele ficou em silêncio, nem me deu atenção. Agora quando ele abre a boca para falar, ele vai falar aquilo que eu não quero ouvir. Ele vai me desprezar. Praticamente está me mandando embora, dizendo que ele não veio para mim, ele só veio para o teu povo. Mas ela não vai fazer o que muitos de nós faríamos nessa ocasião. Sabe o que ela vai fazer? Sabe o que ela vai fazer? Escute isso. A Bíblia diz: e ela o adorou. Será que você faria isso? Depois de Jesus quebrar o silêncio, olha para você ver, versículo 24: e ele respondeu e disse: eu fui enviado ensinar as ovelhas perdidas da casa de Israel, não fui enviado para você. E a resposta dela é: ele, porém, respondendo. E a resposta dela é: e ela disse: sim, Senhor, sim, eu sei, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sim, Senhor. Ela entendeu: eu sei que o Senhor não veio para mim, mas eu sei que o Senhor tem o que eu preciso. Eu sei que o Senhor ficou em silêncio. Eu sei que o Senhor não teve a resposta que eu queria ouvir. Eu sei. Mas o que o Senhor tem, escute, é suficiente para mim. Amém, Jesus. Glória a Deus. E ele disse, e ela disse no versículo 27, sim, Senhor, sim. E no versículo de número 28, então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, sabe o que eu vejo aqui? Que Jesus vai dizer algo que é muito difícil Jesus dizer. Quando ele olha para a pessoa e diz: ó mulher, ele estava falando de uma forma pejorativa, uma forma de espanto, uma forma de alegria, uma forma de porque ele estava feliz com a reação dela. Porque muitos, diferentemente de Jesus, diz: quando vê o seu carro bonitão, quando olha para a sua casa linda, nova, bonita, que casal. Quando
você ganha, e o seu salário é bom, ó. Quando olha para você e vê que você está todo bem vestido, e olha, ó. Quando olha os seus vários diplomas de conhecimento, e olha, ó, esse tem conhecimento. Quando olha para a tua conta bancária e vê que você tem muito dinheiro, ó, esse é o canemote. Isso só tira ó de nós. Mas nada disso impressiona Jesus. É verdade. Você pode ter a conta bancária mais rica, mais cheia de dinheiro que você querer. Você pode ter vários diplomas que você querer. Você pode ter casa bonita, carro bonito, família bonita, ministério grande e bonito, pregar bem, cantar bem, ter uma excelente voz, uma excelente oratória. Nada disso impressiona Jesus. O que impressiona Jesus é quando Ele olha para mim e para você, diante de uma situação terrível, e a tua fé ainda é a mesma, a tua adoração é a mesma, a tua fé nele é a mesma, você é o mesmo, você não muda, independentemente do que você passa, você está firme com Jesus, está com dinheiro, está firme, está sem dinheiro, está firme, está passando por um momento fácil, um momento feliz, está firme, está passando sem nada no vale da sombra da morte, eu continuo firme, eu continuo crente, eu continuo servindo, isso sim tira de Jesus. Oh, mulher! Aleluia, Jesus. Quão grande é a tua fé! Você não viu Jesus ficando admirado com ninguém. E olha que ele foi na casa de gente rica, hein? Ele esteve na casa de Zaqueu. Ele esteve na casa de sacerdotes. Ele esteve na casa de outras pessoas que tinham muita posse. Foi na casa de Jairo. Foi na casa de outros homens ricos. Mas você não vê Jesus olhando e falando, oh, que casão. Não. Quando ele foi na casa de Zaqueu, e ele expressou as suas palavras, não foi? Pela beleza da casa, os utensílios da mesa, nem a mesa recheada de comida, nem os anéis de ouro nas mãos de Zaqueu, e nem o tamanho da sua riqueza. Quando ele abre a boca, ele disse, por causa da humildade deste homem, em reconhecer quem está na casa dele e transformar a vida dele no ponto de todo o seu tesouro perder a beleza, e ele dizer que vai devolver 4 vezes mais tudo aquilo que ele tirou dos outros, eu vou dizer uma palavra, e a palavra é, hoje veio salvação nessa casa. Amém, Jesus. Quando ele chega diante desta mulher, ele não vai dizer, oh mulher, a tua casa é bonita, oh mulher, você é bem sucedida, não, oh mulher, grande é a sua fé. Aleluia. E para terminar, Glória a Deus. ele vai dizer para ela, seja conforme você quer. Naquele momento, a fé daquela mulher foi tão suficiente que quando Jesus olha para ela no último versículo e que Jesus vai falar com ela, ele diz, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E escute isso, desde aquela hora a sua filha ficou sã. Diferente dos outros, Jesus não mandou os demônios embora. Jesus não foi à casa dela para mandar os demônios embora, como já aconteceu. A fé daquela mulher foi tão grande que eu penso comigo que você sabe que o diabo ele não é onisciente, mas sempre tem um daqueles dele lá que sempre está rodeando. E eu penso que naquela ocasião tinha um endemoniado lá que tinha uma legião de demônios na filha, e um veio acompanhando a mãe. E quando chegou lá e viu a situação, e viu que aquela mulher não retrocedia, e viu que aquela mulher permaneceu firme na fé dela, viu que aquela mulher reconheceu que ele era o filho de Deus, viu que aquela mulher tinha fé suficiente para ir embora com o teu milagre. Quando Jesus fala assim para ela, mulher,
seja feita como tu queres. Na mesma hora, tipo um filme passa na minha cabeça, tipo aquele demônio que estava lá, igual o Papaléguas, já com aquela rodinha, já no pezinho assim, ó, e saindo correndo, indo até a casa da mulher, chegando lá e falando pelos diabos que estavam na vida daquela menina, dizendo para ela assim, ó, se eu fosse vocês, eu saía agora, sabe por quê? Porque aquela mulher foi até Jesus, e sabe o que Jesus falou para aquela mulher? Seja feita conforme tu queres. É melhor sair, porque você já sabe o que ela quer, porque a Bíblia vai dizer lá em Marcos capítulo 7, que quando ela chegou em casa, a sua filha estava deitada na cama, sem nenhum espírito imundo. Aleluia, Jesus. Não precisou Jesus falar nenhuma palavra. A fé daquela mulher foi o suficiente para os demônios se retirar lá onde a filha estava, porque ela permaneceu firme. Eu encerro aqui dizendo: não podemos retroceder a nossa fé, porque quando Jesus se cala, quando Jesus aperta aquela mulher e não responde o que ela queria ouvir, todos poderiam olhar e falar: Jesus não se importa com ela, não se importa com a sua dor, desprezou ela. Mas não, Jesus já sabia como a fé daquela mulher estava, e Jesus queria mostrar para todos que estavam em sua volta, que mesmo ela não pertencendo ao seu povo, ela tinha fé no Filho de Deus, suficiente de qualquer rejeição ou situação que ela passasse, ela não redaria da sua fé, da sua posição. Todos que viram aquilo se maravilhavam. Por quê? Porque todos eles pensavam consigo: se fosse comigo, eu já tinha zarpado e ido embora. Mas aquela mulher provou, mesmo ela não pertencendo ao povo de Deus, a sua fé no Filho de Deus foi suficiente para receber o milagre diante do silêncio e diante da rejeição. Aleluia. Saia daqui hoje, porque você é filho. Depois que aceitamos a Cristo como Salvador, nos tornamos filhos de Deus, e nós somos filhos. Se Deus se cala, isso no nosso ponto de vista, se sentimos rejeitado muitas das vezes, a resposta de Deus para a sua vida não é o que você quer, não se iluda, achando que aquele momento Deus esqueceu de você e Deus te deu diferente do que você pediu e que não vai dar certo. Não, não, não. Deus está mostrando para mim e para você que no momento da vitória, no momento que o Senhor permitir, a nossa fé vai ser, como se diz, exaltada, fortalecida, edificada. Amém. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Por isso, não se cale, não se cale. Continue orando, buscando, porque a qualquer momento o teu milagre vai chegar. E eu creio, em nome de Jesus, que se você tiver fé aqui hoje, quando você chegar lá, o teu milagre já vai estar te esperando. Porque essa fé é que nos move, essa fé é que nos mantém de pé, essa fé que nos faz vencer a batalha, essa fé que nos faz permanecer aqui neste lugar. Porque o que Deus está procurando de nós é se nós temos fé suficiente para permanecermos firmes diante de qualquer situação. Que Deus em Cristo te abençoe. Grave essa palavra no teu coração. Fique mastigando ela. Não esquece dela não. Passe o dia pensando nessa mensagem, a semana pensando nessa mensagem, e fala assim: meu Deus, aquela mulher me ensinou que Deus nunca está desconhecido do meu problema, que o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está operando, e que o Senhor sempre tem a resposta certa. Amém? Se coloque sobre os pés, vamos orar, agradecer ao Senhor.